Eu queria começar lendo uma coisa que não é a Bíblia. Eu tive meu primeiro episódio de depressão em 2005. 2007. Eu tinha, em 2007, eu tinha 23 anos, fazia USP, não trabalhava, não sei se trabalhava, mas fazia alguma coisa, tinha uma namorada linda, uma família estruturada, ia na igreja e eu tive depressão. A depressão ela não escolhe lugar, não escolhe hora, não escolhe pessoa, não escolhe religião. Ela é uma coisa que acontece, obviamente que quem já tem uma certa tendência, ou sabe que tem uma tendência, deve se cuidar para evitar que o socorra. Mas às vezes, como eu sempre fui uma pessoa brincalhona, feliz, alegre, achei que nunca fosse ter isso, apesar de ser um pouquinho melancólico desde criança já. Mas enfim, aconteceu comigo em 2007. E aí eu estava lá num momento muito difícil da minha vida, foi bem forte, eu não sabia o que era aquilo, a minha família não sabia, a minha namorada, que eu tinha terminado na época, que era minha ex-namorada, também não sabia o que era, porque ela não era psicóloga ainda. Então, foi tudo muito confuso. E eu lembro de pouquíssimas coisas, assim. Isso é uma coisa interessante quando eu passo por esses momentos, que geralmente eu não lembro depois do que aconteceu muito bem, eu lembro de algumas coisas. Uma coisa que eu lembro bastante é que eu gostava muito de um poema que chama Dispersão. Esse poema é de um cara de um poeta português, do começo do século XX, lá 1900 e alguma coisa, chamado Mário de Sá Carneiro. Eu vou ler uns trechos para vocês, tá bom? É meio grande, eu vou cortar, pegar só algumas estrofes. Ele começa assim, essa é a primeira. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela vida, um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Ó pobre moço das ânsias, tu sim, tu eras alguém, e foi por isso também que te abismastes nas suas ânsias. Como se chora um amante, assim me choro a mim mesmo. Eu fui amante inconstante que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho no espelho, erro. Não me acho naquilo que me projeto. Regresso para dentro de mim, mas nada me fala. Nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdida. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Eu sinto que a minha morte, a minha dispersão total, existe lá longe, ao norte, numa grande capital. Vejo o meu último dia pintado em rolos de fumo, e todo azul de agonia, em sombra e além me sumo. Tristes mãos, longas e lindas, que eram feitas para se dar, mas ninguém quis apertar. Eu tenho pena de mim, pobre menino ideal, que me faltou um elo, um rastro, ai de mim. Desceu-me na alma o crepúsculo, eu fui alguém que passou. Serei, mas já não me sou, não vivo, durmo. Perdi a morte e a vida, e louco não enlouqueço. A hora foge vivida, eu sigo-a, mas permaneço. É bem pesado, né? Bem dolorido. Esse cara, o Mário de Sá Carneiro, ele escreveu esse poema, ele tinha 22 anos. Ele nasceu em Lisboa em 26 de abril de 1916. E ele morreu... Ele nasceu em Lisboa e morreu na França, em Paris, em 19 de maio de 1890, com 25 anos. Ele se matou. E agora eu quero ler para vocês, um dos melhores amigos dele, nessa época, era o Fernando Pessoa, que é um poeta super famoso também. E eu quero ler a carta que ele escreveu para o Fernando Pessoa. 31 de março de 1916. Ele morreu 20 dias depois, tá? Querido amigo, a menos de um milagre na próxima segunda-feira, ou mesmo na véspera, o seu Mário de Sá Carneiro tomará uma forte dose de estricnina e desaparecerá deste mundo. E assim, tal e qual, mas custa-me tanto a escrever esta carta pelo ridículo que sempre contei nas cartas de despedida.
Não vale a pena lastimar-se, meu querido Fernando. Afinal, tenho o que tanto quero, o que tanto sempre quis. Eu, em verdade, já não fazia mais nada por aqui. Já dera o que tinha que dar. Eu não me mato por coisa nenhuma. Eu mato-me porque me coloquei pelas circunstâncias. Ou melhor, fui colocado por elas, numa áurea de temeridade. Numa situação para a qual, a meus olhos, não há outra saída. Antes, assim, é a única maneira de fazer o que devo fazer. Vivo há 15 dias uma vida como sempre sonhei. Tive tudo durante eles. Realizada a parte sexual, enfim, da minha obra, vivido o histerismo do seu ópio, as luas zebradas, os mosqueiros roxos da sua ilusão. Poderia ser feliz mais tempo. Tudo me ocorre, psicologicamente às mil maravilhas, mas não tenho dinheiro. E aí ele escreveu um último poema antes de morrer, que chama Fim. Quando eu morrer, batam latas, rompam os saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro, ajaezado a andaluza, a um morto nada se recusa, eu quero por força de burro. Eu tinha bom humor ainda. Enfim, foi um momento muito difícil da minha vida, eu quero que vocês guardem essas palavras, isso que aconteceu com ele. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia aí em João 17:03. João 17:03. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus, aquele que tu enviaste. A gente tem uma noção um pouco diferente hoje em dia do que significava o verbo conhecer no contexto bíblico, no contexto principalmente hebreu. Por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o contexto daqueles que escreveram, a maioria das vezes, era um contexto hebreu. E para o contexto hebreu, a palavra conhecer, ela tinha diversos sentidos. Além, obviamente, de conhecer como a gente trata, tipo, eu conheço a Débora, eu conheço a Larissa, eu posso conhecer em menor ou maior profundidade, eu posso conhecer algumas características, posso conhecer de vista. Além de ter toda essa infinidade de tipos de conhecer, no contexto bíblico, conhecer também significava ter uma relação sexual. Então, fala assim, porque Adão conheceu a Eva, fulano conheceu a ciclana, porque não se conheceram lá. Então, ali também, o verbo conhecer tem um sentido de relação sexual, que é a relação mais íntima que uma pessoa pode ter com a outra. Mas, no contexto bíblico, também existe um outro significado para a palavra conhecer, que ela acontece quando ela é aplicada principalmente a Deus, que é o tal do Iada, que é o tema do nosso acampamento. O significado desse conhecer, ele está além de um conhecer intelectual. Ele está além do saber quem é, de conhecer, vai ser difícil falar de conhecer sem tentar usar a palavra conhecer, mas vamos lá. Ele vai além de você saber quem é uma pessoa, ele vai além de você entender o que ela faz em determinadas situações. Também é tudo isso. Mas, além disso, é também interação, relacionamento. Então, quando a gente vê, na maioria das vezes, e aí, obviamente, você tem que, se você ficar na dúvida, você vai lá, coloca no Google, Bíblia Hebraica, acha lá o versículo, aí você vai poder entender melhor. Mas, na maioria das vezes, quando esse verbo conhecer, aplicado a Deus, ele está falando dessa interação, de ir além do mero conhecimento formal e intelectual. É uma relação entre duas pessoas. É um conhecer que é válido não só de uma pessoa para outra. Eu sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou. É um conhecer que eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou, e eu interajo com ele. Ele me envia mensagens, eu envio mensagens para ele. Eu falo com ele, ele fala comigo. Eu passo tempo com ele, ele passa tempo comigo. Então, quando a gente traz para o acampamento essa noção de conhecer, de Iada, a gente tem a expectativa que todos vocês que vão participar disso, vocês conheçam a Deus nesse sentido. Esse conhecer, de novo, ele está além daquele conhecer que é um dos 3 pilares do nosso ano, que é o conhecer a Deus plenamente, que é você entender quem Ele é, que é você saber a maneira que Ele age, que é você entender o caráter dEle. É um conhecer que é diferente disso. É o conhecer que é diferente daquilo que a gente tem no segundo pilar, que é um conhecer
o seu chamado. Então, se a gente tem que conhecer o chamado de Deus em nossa vida, esse conhecer é diferente do Iada. É parte do Iada. Da mesma maneira, é diferente que o terceiro pilar, que é um conhecer, um experimentar do poder dele. Esse conhecer do Iada, esse conhecer do nosso acampamento, é o conhecer de Jó, que o pastor Oswaldo pregou no último domingo. Quem lembra? Que no final ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Tem algumas traduções que falam porque eu ando contigo, porque o Senhor anda comigo. Então, quando a gente fala em Iada, a gente fala disso, desse conhecer. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque não faz sentido algum para ninguém, e muito menos para nós jovens, no momento de vida que a gente passa agora, ter um relacionamento com Deus, vir à igreja, orar, se tudo isso não estiver vinculado a esse Iada de Deus. No final das contas, a nossa vida ela tem que ser ancorada nesse conhecimento de Deus. Se vocês abrirem aí em Provérbios 3, 5... Lá em Provérbios 3,5 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse reconhece-o, do versículo 6, é o mesmo termo do conhece-o. Ele deixa explícito aqui nesse provérbio que a relação entre o homem e Deus, ela tem que ir além de uma relação só do saber, e ser uma relação de confiança. Eu estou sendo repetitivo aqui de propósito, porque eu tive muita dificuldade de conseguir desvencilhar na minha cabeça e nos meus sentimentos o que é o conhecer, como eu conheço todos vocês, e como eu achava que eu conhecia a Deus, daquilo que eu estou propondo, que a gente está propondo para esse acampamento. Então, antes, eu tinha um conhecer intelectual, de ler a Bíblia, de estar com os irmãos. O que a gente chama vocês, jovens e adolescentes, para esse acampamento, é para dar um passo além desse conhecimento. É para esse Iada onde a sua vida, não é que durante a sua vida você conhece a Deus, a sua vida é Deus. A sua vida é um constante se relacionar com Ele. É uma constante interação. Então você não pode simplesmente dizer que você vem na igreja para conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus em todas as suas atividades. Porque em todas as suas atividades do dia a dia, você tem que estar ali, numa interação com Ele. Somente com Ele. Se a gente olha, até postei isso no Facebook um tempo atrás, pegando o novo dicionário internacional de teologia, esse Iada, esse termo, ele significa uma relação pessoal entre o que conhece e aquele que é conhecido. Não adianta, você não conhece a Deus nesse sentido através dos seus pais. Você conhece a Deus através dos seus pais em outros sentidos. O seu pai pode falar que Deus é bom, o seu pai pode falar das experiências que ele teve com Deus, você pode ouvir dizer que Jesus morreu por você. Então, esse tipo de conhecer a Deus, você conhece através de outras pessoas, através do exemplo, de testemunhos. Mas o conhecer Iada, você só tem através de um relacionamento pessoal com Ele. Está ficando claro para vocês? O que a gente procura com esse acampamento é que vocês deem esse passo. Porque conforme a gente foi conversando, eu e a Joyce, conforme eu fui meditando nessa palavra e naquilo que Deus trouxe para o nosso coração, eu comecei a entender que isso é vida cristã, isso é vida eterna. Então, quando eu olho lá em João 17:03, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus, aquele a quem enviaste, não é só que todo mundo saiba que você é Deus e que Jesus foi enviado por você. Não é que você saiba que Jesus foi enviado por Deus e que Deus é Deus, mas que você conheça-o,
que você se relacione com esse Deus e que você se relacione com esse Jesus. Parece tipo, mas ok, eu sei que eu tenho que me relacionar, eu sei que eu tenho que conhecer esse Deus, eu sei. Mas o que eu estou falando é que isso é 360 graus. Ele é inteiro na sua vida. É em todo, é em tudo. Não é na igreja, não é na escola, é em tudo, é no seu respirar. Esse ADA tem que existir na sua vida, esse conhecer, essa relação, ela tem que ser full time. Ela tem que ser em todos os minutos da sua vida. Quando você peca, você afasta esse conhecimento de Deus. Você pode continuar conhecendo a Deus intelectualmente. Você pode continuar estudando a palavra de Deus, a Bíblia, e saber tudo de teologia. Mas se você tem pecado, você nunca vai conhecê-lo como Yada. Por quê? Porque é o pecado que faz a separação entre Deus e o homem. Com o pecado na sua vida, com o pecado no seu dia, com a prática do pecado na sua vida, esse tipo de conhecer a Deus é impossível. Porque Deus é um Deus santo. E onde há a santidade de Deus, o pecado, ele não pode existir. São excludentes. Então, se queremos conhecer a Deus desta maneira, e se queremos sentir, ser alvo do poder dele, e experimentar o poder dele na nossa vida, nesse relacionamento contínuo, o pecado não tem vez. Por isso que lá em João, é um versículo que a gente também já estudou, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar, será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação de Deus está condicionada a nós o amarmos. E o que mostra que nós amamos a Deus? Se nós guardamos os mandamentos dele. Yada é guardar os mandamentos de Deus. Yada é optar por coisas de Deus ao invés de optar por coisas do mundo. Yada é entender o teu papel na comunidade local, é entender o teu papel na igreja desse país, é entender o teu papel no reino de Deus. Jesus não veio morrer numa cruz, não abriu mão da onde ele estava, do céu, ele não se fez carne para você viver uma vida meia boca. Ele não sofreu na cruz, não carregou os pecados do mundo para você conhecer ele. Legal, Natal, Jesus nasceu e morreu na Páscoa. É isso que eu sei. Jesus veio para que o teu relacionamento, o teu conhecimento de Deus, o teu Yada fosse restabelecido. Porque era assim no Éden. No Éden, Deus vinha toda tarde falar com Adão e com Eva, não vinha? Não é isso que está lá em Gênesis? Que à tarde ele passava, para quê? Para se relacionar. O ser humano é um animal gregário. É muito difícil uma pessoa viver isoladamente. Se você olhar toda a história da humanidade, sempre o homem vai procurar aqueles que são seus iguais, seja por segurança, seja por poder satisfazer as suas necessidades físicas e sexuais, seja porque ele sente essa necessidade. O homem é um ser que precisa de relacionamento. Por que ele precisa disso? Porque ele foi criado assim por Deus. Porque na criação de Deus estava implícito um relacionamento específico também. O Yada, o relacionamento de Deus com o homem. O pecado original, ele rompe isso. Ele quebra essa conexão entre o homem e Deus. E ele deixa um espaço no coração do homem que só é ocupado e que só pode ser ocupado por esse relacionamento. Então, o que falta para todo mundo, o que falta para mim, para Débora, para todo mundo aqui que nasceu e que faltava lá para o Mário de Sá Carneiro, no começo lá do século XIX, era isso. Era esse relacionamento com Deus. Essa dor de viver, essa dor na alma, essa problematização dos nossos sentimentos,
essas feridas que a gente carrega no nosso dia a dia, esse nosso viver onde somos feridos e ferimos, onde somos atacados e atacamos, onde eu lembro até hoje que quando eu era, não sei quantos anos eu tinha, minha mãe tinha um CD do Nelson Ned. E ela escutava todo dia esse CD do Nelson Ned, que ela ficava arrumando a casa, não sei o quê, eu ia para a escola à tarde, ela me acordava, porque não podia ficar dormindo enquanto ela arrumava a casa. Aí ela colocava o CD lá. Aí todas as músicas do Nelson Ned, porque ele vive, não é? Tem lá o CD lá. E aí, no final ele pregava. Era a última música do CD, era uma pregação. Então todo dia tinha lá o Nelson Ned pregando as mesmas coisas. E eu lembro de uma frase que ele falava, e eu lembro isso muito claro na minha cabeça, até porque é uma frase curta. Ele falava assim: um carente nunca pode socorrer outro carente. Então, não adianta autoajuda, não adianta vida financeira estável, não adianta conta bancária, não adianta relação, não adianta, não adianta, como fala profissional? Perdi a palavra. Oi? Realização profissional, eu ia falar relação. Realização profissional, não adianta uma vida cheia de sexo, drogas e rock and roll. Não adianta nada disso, não adianta ficar com a menina mais gata da escola, com o menino mais bonito. Não adianta. Nada disso vai suprir a carência do homem. Porque a única coisa capaz de suprir a carência do homem é o relacionamento dele com Deus. É o IADA. Então, esse acampamento, especificamente para vocês que vão, é a oportunidade para você que até hoje conheceu a Deus de todas as outras formas, agora o conheça como Ele te fez para conhecê-lo. É isso que a gente vai buscar nesses 4 dias. E é isso que tem que ser de uma maneira tão revolucionária na sua vida, que tem que continuar para o resto do ano. Por mais dificuldades que aconteçam, por mais feridas que vão aparecer até o final do ano, por mais dor, por mais violência, por mais tudo que vai acontecer, porque vivemos num mundo caído, e a dor é uma constante. Mas, se cremos num Deus que cura a nossa alma, se cremos num Deus que suporta as nossas vidas, como suportou a de Jó, sabemos que se um dia a gente conheceu Ele, de ouvir falar, a gente tem a oportunidade de poder vê-lo. Amém? Eu queria que vocês abrissem aí ainda numa promessa. Abracem, né? Lá em Hebreus 8. Hebreus 8. A partir do versículo 11. Eu vou abrir aqui porque eu acho que está errada essa referência. Hebreus 8. Vamos ver. É isso aí. O que Paulo está fazendo? Supõe-se que seja Paulo que escreveu essa carta. O que ele está fazendo nesse capítulo aqui? Ele acaba entrando numa discussão e comparando um pouquinho qual era a antiga aliança que Deus tinha feito com o povo hebreu e que agora comparando com a nova aliança que existia, que passou a existir depois da morte de Jesus. E aí, a partir do versículo 6, versículo 7, Paulo escreve assim: pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, se aquela primeira aliança lá com Moisés, de cortar o cordeirinho, não sei o quê, de ter todos aqueles rituais de purificação, se aquilo fosse suficiente, Jesus não precisaria ter vindo. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E aí, detalhe para o versículo 9 e 10. Na segunda aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois não permaneceram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor.
Esta aliança, ou seja, a nova aliança, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. E eu quero um detalhe para essa promessa no versículo 11. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Ninguém terá que ensinar o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Todos me conhecerão. A Jenny falou uma coisa que a gente de fato conversou. Assim, o acampamento vai ser uma bênção, como sempre é. A gente começa a perceber que as coisas estão indo no direcionamento de Deus, porque começa a aparecer um monte de coisa, a Gabi assaltada, Toquinho já entrou no estresse pré-acampamento, que sempre acontece, ele faz xixi em todo quanto é lugar, rasga as coisas, trabalho igual louco. São coisas que acontecem e todo mundo que tem a oportunidade de fazer a obra de Deus sabe que as coisas vão emperrando e que você percebe que se não for Deus na obra tocando, as coisas não vão ir. E Deus sempre faz. Então eu tenho certeza que esse acampamento vai ser melhor do que o último, porque Deus sempre tem algo a mais para nós. Mas depende muito de nós. Então, como a Jennifer falou também, vou roubar de novo essa ideia dela. Você não vai para uma festa desarrumado. Você, começa a arrumar 8 horas antes para ir num casamento, não é? Faz cabelo, faz maquiagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E para o acampamento você vai de qualquer jeito. Para o acampamento você vai de qualquer jeito. Então, a gente tem aí domingo, segunda, terça e até quarto dia todo. Se prepare para esse acampamento. Se prepare para experimentar esse ADA, esse conhecer diferenciado de Deus. Amém? E para encerrar, eu quero ler um texto para contrapor um pouquinho o texto um pouco depressivo que eu li no começo. Tá bom? Eu compartilhei esse texto há 1 ano atrás. Aí hoje ele, por um acaso, apareceu na minha timeline de novo. Não tinha previsto falá-lo, mas acho que cabe bem. É um texto do C.S. Lewis, escreveu Crônicas de Nárnia, um grande teólogo, tem livros fora do comum, e ele escreveu assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Então a dor que o Mário de Sacarneiro tinha, de coisas que ele não conseguia preencher, o C.S. Lewis também tinha. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. Só que enquanto um se entregou para a tristeza, enquanto um se matou, o outro entendeu que a única explicação lógica é que eu não fui feito para esse mundo. Amém? Orem por nós, orem pelos seus filhos, orem por vocês, adolescentes que vão. Não deixem o diabo roubar de vocês algo que Deus prometeu lá no começo. Desde a criação, Ele quer se relacionar com vocês dessa maneira. Amém? É isso aí, galera. Boa noite. Orem pela gente. Não vou orar, tá? Fique isso aí na cabeça de vocês.